Fala, meus queridos, tudo bem? Como vão? Meu nome é Victor, professor em Direito Constitucional, e nós iremos tratar hoje sobre o nosso bloco especial Minuto Constitucional, que é aquele bloco que é destinado para aqueles assuntos pertinentes do direito constitucional, tratados de uma forma bem objetiva e prática. E o nosso tema de hoje é fossilização da Constituição. E o que significa fossilização da Constituição? Para compreender isso, nós temos que entender alguns aspectos do direito constitucional. O direito constitucional, principalmente aspectos da Constituição. A Constituição, ela é uma norma suprema, é uma norma hierarquicamente superior às demais. E é a Constituição que regulará a organização do Estado, é a Constituição que regulará a separação dos poderes e também irá discriminar o rol de garantias e direitos fundamentais que são aplicáveis aos cidadãos, que são aplicáveis ao povo daquele Estado. Então, se a Constituição ela é uma norma suprema e hierarquicamente superior, as normas abaixo da Constituição, como as legislações complementares, originárias, delegadas, devem ter e devem garantir uma conformância com a Constituição. Elas devem estar em conformidade com a Constituição, devem respeitar os parâmetros da Constituição. Pois, se essas normatividades forem contrárias ao texto constitucional, inconstitucionais são. Porém, as legislações nascem presumidamente constitucionais e somente poderão ser consideradas inconstitucionais a partir do momento em que se iniciar um processo de análise dessa constitucionalidade. E qual que é esse processo? Por meio de ações diretas de inconstitucionalidade, por meio de ações declaratórias de constitucionalidades e por meio de ADPFs, que são as arguições de preceitos fundamentais. Se você faz todo esse procedimento e na conclusão tem que aquela legislação é contrária à Constituição, ela se torna inconstitucional. No entanto, iniciou-se uma discussão. As decisões que declaram de forma erga omnes, ou seja, para todos, a inconstitucionalidade de uma norma evita o poder legislativo de produzir uma outra norma com conteúdo similar ou igual àquela? Ou seja, se eu disponho em uma legislação anterior sobre um determinado tema e futuramente aquela legislação acaba sendo considerada inconstitucional por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade, por meio de uma decisão exarada pelo STF, com caráter e com característica erga omnes, ou seja, aplicável para todos. Essa decisão vincula o poder legislativo, essa decisão impede o poder legislativo de futuramente apresentar uma legislação tendo o mesmo objeto ou objeto similar àquele que foi em uma legislação passada declarada inconstitucional? A resposta é: não impede. Por quê? O direito ele é dinâmico e a nossa Constituição ela também é um organismo vivo, é um organismo em constante evolução. Se eu permito com que as decisões que declaram inconstitucionais determinadas leis sejam aplicadas também, tenham seus efeitos vinculados ao Poder Legislativo, eu estou impedindo com que o Poder Legislativo legisle sobre determinados assuntos, possa legislar sobre determinados assuntos, pois naquele dado momento histórico, aquele determinado objeto de fato era inconstitucional, mas nós temos que considerar que a sociedade evolui, e com o tempo e com a evolução, este mesmo objeto que antes era inconstitucional, pela evolução da sociedade pode ser um objeto aceito, um objeto constitucional. Mas se eu permitir com que essas decisões vinculem o poder legislativo, você está impedindo com que o poder legislativo promova a sua função de atualização legislativa de acordo com a evolução social. E isso estaria fazendo esse processo de fossilização da Constituição, que é justamente isso. Estaria impedindo da legislação de se atualizar, estaria fazendo o processo de fossilização.
um processo de engessamento, evitando com que a norma seja atualizada. Nós temos que levar em consideração que quando nós estamos tratando de direito constitucional, nós estamos tratando de situações em constante processo de evolução. Então, se um dado momento histórico, determinado objeto técnico constitucional, nada impede de futuramente esse objeto ser considerado constitucional e ser novamente objeto de uma lei, e ser novamente regulado por uma legislação. Então, resumindo, se determinada norma foi declarada inconstitucional, esse objeto dessa norma pode futuramente ser objeto de uma outra lei, pois a decisão que declarou inconstitucional aquela norma não vincula ao Poder Legislativo, pois se vinculasse, estaria iniciando-se um processo de fossilização da Constituição, evitando possíveis evolução dos conceitos da Constituição e das normas que incutem essa Constituição, porque a Constituição ela deve servir para aquela sociedade a qual ela se destina. Se eu evito atualizações da Constituição, eu estarei fazendo com que ela se engesse. Eu estarei fazendo com que essa Constituição, aos poucos, não sirva mais à sociedade a qual ela se destina, se tornando imprestável. Aí somente um novo poder constituinte originário, uma nova Constituição, para fazer com que abarque e alcance os interesses daquela sociedade. Então, meus queridos, fossilização é justamente esse procedimento. Espero que vocês tenham compreendido e aguardo vocês